Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Este é o primeiro vídeo do ano e é por isso que faz sentido começarmos aqui o ano 2026 falando do que é realmente importante. Porque a verdade é esta, a maioria das pessoas vai entrar neste novo ano exatamente da mesma forma que entrou nos anos anteriores. Mesmo salário, mesmas despesas, mesmo problemas financeiros, novo ano sim, mas mesma realidade económica. E se tu queres fazer deste ano um ano verdadeiramente diferente, há uma coisa que tu tens que fazer antes de começares a pensar em investir. E para isso tu precisas responder à pergunta seguinte: quanto tempo conseguirias sustentar o teu estilo de vida se amanhã tu deixasses de trabalhar? A resposta a esta pergunta é o que define a tua verdadeira saúde financeira. E não é o salário que tu recebes, não é o valor da tua casa ou então do teu património atual. Verás que graças a este vídeo tu vais entender porque é que rendimento e património não garantem liberdade. Por isso fica bem até ao fim, porque neste vídeo vou-te apresentar uma fórmula simples para avaliar a tua saúde financeira real já agora no início do ano 2026 e em que pontos podes então aqui mexer a fim de melhorar a situação. Quando tu perceberes de onde vem a verdadeira estabilidade, começarás então a tomar decisões financeiras inteligentes e a evitar erros que arruinam a vida de tantas pessoas. Antes de iniciarmos, convido-te aqui a deixar o teu like, a fim de começares o teu ano 2026 com uma boa ação, dando força aqui ao canal. Um dos maiores erros que se comete quando se fala de dinheiro é confundir rendimento com estabilidade. É muito fácil olhar para alguém que ganha bem a sua vida e assumir que essa pessoa está financeiramente estável, segura. Mas a verdade é completamente outra. O que tu ganhas importa bem menos do que aquilo que tu consegues reter, gerir e multiplicar. Pensa nisto. Se os teus rendimentos entram todos os meses, mas saem com o mesmo ritmo, seja via despesas, dívidas ou consumo, no final ficas exatamente no mesmo lugar, com pouco ou pior ainda, no zero. O teu salário pode ser de 1.000, de 5.000, de 50.000 euros, mas se não há estratégia, disciplina e visão, o resultado é sempre o mesmo. Dependência total da próxima entrada, neste caso, do teu próximo salário. E é aqui que se vê a diferença entre quem apenas ganha dinheiro e quem constrói liberdade financeira, que é basicamente o intuito e a missão toda deste canal. Ajudar-te, sim, a construir liberdade financeira e não apenas ajudar-te a ganhar dinheiro. Sim, ganhar mais pode-te aqui dar acesso a um estilo de vida mais confortável, mas se tu não souberes manter e fazer crescer esse famoso dinheiro, ficas preso a uma corrida sem fim. Certamente tu já viste atletas, artistas ou até empresários que chegaram a ganhar aqui quantias impressionantes e poucos anos depois enfrentaram grandes dificuldades financeiras. Isso acontece simplesmente por uma razão, porque nunca transformaram rendimento em património sustentável, nem em fontes de rendimentos passivos. O fluxo de entrada foi alto, sim, ao longo das suas vidas, mas o da saída foi ainda maior. Por isso, não te esqueças que o rendimento é apenas um dos elementos do jogo financeiro. Existem vários outros. A tua saúde financeira mede-se na tua capacidade em resistir, em te sustentares, em fazeres crescer o que tu já tens e não na quantia que entra todos os meses na tua conta bancária. Outro equívoco muito comum é simplesmente pensar que o valor do teu património representa automaticamente a tua liberdade. Muitas vezes ouvimos falar do património de alguém, seja via imóveis, investimentos, empresas ou bem de luxos, e associamos automaticamente isso a uma vida estável e sem preocupações. Mas a realidade acredita que é bem mais complexo. O património dessas pessoas pode sim parecer impressionante no papel, mas acredito que não garante nem liquidez nem segurança. Uma casa avaliada, por exemplo, em 1 milhão de euros, aumenta o teu património sim, mas não dá para pagar as faturas no final do mês. Ou então simplesmente pôr comida na mesa. Podes ser milionário porque a tua casa sim valorizou e fizeste se calhar um excelente investimento pelo passado, mas tu não tens ativos líquidos ou rendimentos passivos, continuas sempre dependendo do teu salário. Além disso, não podemos esquecer que o teu património é vulnerável a más decisões de gestão. Quem recebe, por exemplo, uma herança ou vende uma empresa por alguns milhões, pode sentir-se confortável no início, mas se esse capital não for convertido em rendimentos consistentes, pode também desaparecer rapidamente. Despesas elevadas, má alocações do dinheiro ou simples falta de planeamento transformam fortunas em problemas. E agora também com o impacto das redes sociais na vida das pessoas, nasceu aqui essa ilusão social. Ser proprietário de um imóvel valioso, ter vários carros ou então ostentar objetos de luxo, transmite claramente estatuto, mas não traduz obrigatoriamente bem-estar financeiro. A verdadeira questão não é o valor teórico acumulado no papel, mas sim se este património gera liquidez e sustento ao longo dos anos. O que interessa é a estrutura que o acompanha. Quanto desse valor é realmente acessível, ou seja, líquido, quanto consegue sustentar-te e se é suficiente para te dar essa famosa liberdade financeira. Sem isso, o património não passa de números que podem desaparecer com o tempo. Mas então, Miquel, o que é que define a minha saúde financeira? A resposta é simples. A tua saúde financeira mede-se pelo tempo que tu consegues sustentar o teu estilo de vida apenas com os recursos que tu já tens disponível, sem depender do teu trabalho ativo. Não estamos a falar de números soltos, estamos a falar de algo muito mais concreto chamado tempo.
quantos meses ou até quantos anos podes aqui viver com qualidade, mesmo que amanhã tu deixes de trabalhar. Esta é a métrica que realmente importa, porque traduz a tua resiliência financeira. Mostra se tu consegues aqui atravessar períodos de incerteza, se tens liberdade para fazer escolhas e, acima de tudo, se tu já consegues viver neste momento com tranquilidade, sem estar constantemente preso à próxima fonte de rendimento. Mais uma vez, estou aqui a falar do teu salário. O cálculo da tua saúde financeira é objetivo, não dá para mentir. É um número concreto que te dá clareza sobre a tua situação atual e que se pode aqui melhorar de uma forma estratégica. A lógica é a seguinte: os teus ativos líquidos são tudo o que tu consegues transformar em dinheiro de forma rápida, basicamente em menos de uma semana. Vou dar aqui alguns exemplos que seriam simplesmente dinheiro em contas bancárias, em ações, em criptomoedas, investimentos que tu podes aqui resgatar facilmente, um PPR, essas coisas todas. E claro, aqui na questão dos ativos líquidos, o valor da tua casa aqui não conta. Ele é património, sim, mas não é património líquido. Não podes vendê-la amanhã para simplesmente pagar aqui uma fatura da água. O segundo elemento da equação são as despesas mensais. E elas vão aqui representar o teu custo de vida atual. É a soma de tudo aquilo que tu precisas para viver com o estilo de vida que tu escolheste ter. Renda ou crédito, alimentação, transportes, basicamente todo aquele dinheiro que sai mensalmente. E o terceiro elemento são os rendimentos passivos. É todo aquele dinheiro que entra automaticamente sem depender do teu esforço direto, sem envolver tempo da tua vida, sem envolver horas trabalhadas. Pode vir de investimentos, dividendos, renda, juros, royalties, o que tu quiseres. Representa simplesmente tudo aquilo que tu já conseguiste pôr a trabalhar para ti. E agora, quando tu segues esta fórmula, o resultado dá-te o número de meses que tu consegues viver com os recursos que tu já tens disponível. Vamos lá então a um pequeno exemplo. Imagina que tu tenhas 100 mil euros em ativos líquidos. As tuas despesas mensais são de 2.000 euros, mas já tens aqui 600 euros por mês de rendimento passivo. O cálculo fica assim: 2.000 menos 600 igual a 1.400 e 100.000 dividido por 1.400 igual a 71,42 meses. Na prática, isso significa simplesmente que, se nada mudar daqui para a frente, tu consegues viver cerca de 6 anos sem depender mais do teu rendimento ativo. Agora, se os teus rendimentos passivos forem iguais ou superiores às tuas despesas, o denominador da fórmula transforma-se em zero ou negativo. E aí acontece algo extraordinário: conquistaste a tua independência financeira. Ou seja, o teu estilo de vida já é totalmente sustentado pelo teu dinheiro a trabalhar por ti. E agora que tu já sabes calcular a tua saúde financeira, o próximo passo é perceber o que é que tu podes melhorar. Existem apenas 3 variáveis nas quais tu podes mexer. Primeiro, aumentar os teus ativos líquidos. Quanto mais dinheiro disponível tu tiveres, maior a tua margem de segurança. Aqui entra então o famoso hábito da poupança, mas também a disciplina de não imobilizar todo o teu capital em bens que não são facilmente convertidos em liquidez. É sempre preferível ter aqui uma parte do teu património acessível e pronto para ser usado ou investido em oportunidades que podem surgir. Exemplo, imagina que tu consigas aqui poupar por mês 500 euros. Ao fim de 2 anos, tu acumulaste 12.000 euros de liquidez. Pode parecer pouco, mas se as tuas despesas mensais forem de 2.000 euros, isso equivale a 6 meses de vida garantidos. Ou seja, se algo correr mal, tu tens meio ano pela frente para poder reagir, e isso sem entrar em pânico. A segunda variável é reduzir as tuas despesas mensais. Se o teu estilo de vida consome demasiado dinheiro, estás constantemente a encurtar a tua margem de liberdade. Ao otimizar os teus gastos, sem reduzir a tua qualidade de vida, mas sim eliminando aqueles excessos e custos completamente desnecessários que tu realizas mês após mês, aumentas automaticamente os meses de autonomia que tu tens. Cada euro que tu deixas de gastar de forma inútil é um euro que prolonga a tua tranquilidade. Se gastas, por exemplo, 150 euros por mês em várias subscrições, por exemplo, o ginásio que tu não frequentas, ou então em jantares impulsivos, isso representa no final do ano 1.800 euros. Ao eliminares ou substituís então estes gastos por opções mais conscientes, reduzes o teu consumo mensal e, claro, anual, sem sacrificar o essencial. E essa diferença, quando entra no cálculo da fórmula, aumenta logo o número de meses de saúde financeira. E, claro, existe aqui também uma terceira variável, que é aumentar os teus rendimentos passivos. Este é o verdadeiro ponto: criar fontes de rendimento que não dependem do teu esforço direto, ou seja, de horas trabalhadas, será o que, a longo prazo, vai garantir-te independência financeira. Seja através de investimentos, imóveis para arrendamento, dividendos de empresas ou outros veículos. A ideia é simples: quanto mais o teu dinheiro trabalhar para ti, menos tu precisas trabalhar por ele. Imagina que tu investiste 20.000 euros em ações, que pagam dividendos médios de 4% ao ano. Isso gera cerca de 800 euros por ano. Pode parecer pouco no início, eu tenho noção disso, mas é já uma despesa da tua vida que está completamente coberta automaticamente. E se tu repetires essa ginástica em diferentes investimentos, vais acumulando pequenas fontes de rendimento que juntas e ao longo do tempo começam aqui a cobrir várias partes das tuas despesas. É quando os teus rendimentos passivos superarem as tuas despesas que tu atingires
existe a famosa liberdade financeira. E a beleza desta fórmula é que não se trata aqui de teoria ou de promessas vagas. E tu só precisas aqui de pensar numa coisa: em quais destas 3 variáveis vais trabalhar em cada fase da tua vida. E atenção, tu não precisas mexer em todas elas ao mesmo tempo. Às vezes basta um pequeno ajuste nas tuas despesas, reduzir uma despesa recorrente, investir para gerar algum rendimento passivo ou acumular liquidez de forma consistente, para poderes dessa forma ver a tua saúde financeira a dar um salto. Cada movimento, para mais modesto que pareça, aumenta a tua margem de liberdade. E quero também aqui aproveitar este primeiro vídeo do ano para desfazer aqui uma crença. Aquela ideia que ser milionário é a prova máxima de sucesso financeiro. Todos nós crescemos a ouvir que atingir o primeiro milhão é um grande marco. Quase como se houvesse aqui uma medalha invisível à espera no final. Mas a verdade é que esse número por si só não garante liberdade. Podes ter um património avaliado em 1 milhão porque tens uma casa valiosa, uma empresa ou então uma carteira de investimento. E mesmo assim viver preocupado com as contas do mês. Se esse valor não gera liquidez nem rendimentos passivos, a tua saúde financeira continua frágil. Ao longo dos últimos 10, 12 anos da minha vida, já vi aqui várias pessoas com fortunas impressionantes que não conseguiam sequer sustentar o estilo de vida que elas levavam sem contrair mais dívidas. E uma delas até acabou por enforcar-se, porque passou aqui literalmente 20 anos da sua vida a mentir à sua mulher e aos 2 filhos. Sem esquecer que o famoso milhão é algo instável. Quem já investe sabe muito bem que os mercados oscilam. Um dia tu podes ter a tua carteira acima desse valor e amanhã sofrer uma correção no mercado e estar abaixo desse valor. E é mais uma vez nessas situações que a fórmula da saúde financeira volta a mostrar o seu valor. O teu objetivo não deve ser alcançar um estatuto social, mas sim garantir que o teu dinheiro trabalha para ti ao ponto de cobrir todas as tuas despesas. E quando isso acontece, tu tens sim independência financeira. Esse sim é o marco que muda a tua vida. Por isso, em vez de perguntar-te quanto vais ganhar este ano ou quando é que eu vou chegar ao meu primeiro milhão, faz-te primeiro esta pergunta: quantos meses da minha vida já estão garantidos, mesmo que eu pare de trabalhar amanhã? O teu ano não começa em janeiro, começa no momento em que tu fazes este cálculo e decides aumentar esse número. E se tu não conheceres a resposta a esta última pergunta, tu estás aqui literalmente a iniciar o teu ano 2026 às cegas. Por isso, por favor, inicia aqui o teu ano com o pé direito, fazendo simplesmente aqui este pequeno exercício e a seguir a isso, comentas aqui em baixo qual é o número de meses de autonomia que tu tens e, sobretudo, quais as ações que tu vais aqui implementar para aumentá-lo em 2026. E claro, se tu fores aqui novato pelo canal, não te esqueças de subscrever ao canal a fim de não perder os próximos vídeos. Um abraço e até ao próximo domingo.